Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, pode sentar-se. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Amém? Versículo 18. E eu digo que você quer, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer, ou as portas do inferno não poderão vencer. Amém. Senhor, é com a tua palavra que estamos aqui, pedimos graça do Senhor. Pedimos que prevaleça somente o que vem do Senhor para nós, que vem do teu coração para o nosso coração. Não permita que nada humano, Senhor, intervenha, macule, estrague a pureza da tua palavra, do teu falar, da tua voz esta noite. Nós queremos estar totalmente sintonizados com aquilo que o Senhor certamente irá trazer a nós. Por isso, queremos colocar a nossa mente totalmente voltada, ligada, sintonizada somente com o Senhor aqui. Eu repreendo este lugar de apatia, cansaço, amorvidão, frieza, criticismo do Senhor, toda resistência com a tua voz e a tua palavra. Declaramos. Permita que quando a tua palavra estiver sendo ministrada, o Senhor estenda as tuas mãos com sinais e melodias deste lugar. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Quero falar a respeito de uma igreja a qual eu chamo de vencedora. Meu desejo nesta noite, tocado e ouvido pelo Espírito Santo, é despertar em nós ou relembrar quem somos como igreja que vence. Amém? Se você puder repetir comigo: igreja que vence. Igreja vencedora. A igreja de Cristo nos dias atuais passa por uma crise de identidade, penso. A igreja, em sua boa parte, não tem dado conta de quem é, de onde veio, menos ainda como está, e muito dificilmente sabe para onde vai. Eu não quero generalizar, mas acredito que o que entendemos hoje de evangelho, ministrado em alguns lugares, esteja literalmente doente o que temos ouvido e visto como igreja. Nossa visão, nosso entendimento do que vem a ser igreja, o que diz respeito à sua importância, ela está dentro, que penso eu, nada tem a ver com cabeça, que é Jesus. Então nós precisamos desmistificar algumas ideias ou pensamentos errados que nós temos a respeito da igreja, que possivelmente possamos ter. Em primeiro lugar, a igreja não é uma construção de alvenaria. Amém? Amém. Para aqueles que estão começando com Deus na caminhada, pode-se entender que a igreja é um lugar caracterizado por uma cruz na torre, por uma grande porta à frente, por vidros coloridos, ou vitais nas suas paredes, enfim, pode ter esse tipo de caracterização. Mas isso não é igreja.
Igreja não é um local em si, como quem diz, olha, vá até a igreja no endereço tal, no número tal, no bairro tal, na cidade tal. Igreja não é necessariamente um local geográfico. Terceiro, igreja não é uma organização. Muito embora ela se organize, muito embora ela seja mais do que uma organização, muito embora ela até precise se adequar à organização social das leis da cidade ou de onde ela está, precisa se coadunar com o funcionamento legal de onde ela está e quando se reúne, mas a igreja não é uma organização em si. Quarto, a igreja não pertence a homens. Ela é formada por homens, porém, homem algum pode se tornar dono da igreja. Há muita gente pensando que pode ser dono da igreja, tentando dar a sua própria personalidade à igreja, tentando dar a sua própria direção, mas a igreja nunca foi, não é e jamais será pertencente a qualquer ser humano. A igreja pertence a Jesus. Amém. Aquele que a comprou com o seu próprio sangue. Amém? Amém. Eu menciono essas coisas muito embora a gente conte com tudo isso que disse, muito embora a igreja para nós tenha tudo isso que eu acabei de mencionar, a igreja não depende exclusivamente de todas essas coisas que eu mencionei aqui. Supondo que tudo isso falhe, supondo que não haja uma construção de alvenaria, supondo que não haja um local específico onde se identifique o local da igreja, supondo que não exista uma organização, supondo que não exista nada disso, a igreja continua existindo. E essa é a grande realidade. Por quê? Porque a igreja, querido, ela não depende de fatores terrenos ou naturais para a sua existência e sobrevivência. Ela foi gerada, ela foi fundada e é sustentada por Jesus Cristo. E porque ela é gerada em Cristo, ela é totalmente espiritual. Diga espiritual. A igreja não é uma organização como que engessada, como que um organismo vivo. Talvez esse seja o grande mistério que nós não entendemos a respeito da igreja. Porque a igreja não depende de nada dessas coisas para existir. Nada. Pensando nisso, tem gente assumindo polêmicas para a sua própria vida. Como, por exemplo, aqueles que se dizem amar a igreja, ou melhor, dizem que é a igreja, mas não amam a igreja. Já que amor é movimento, já que amor é demonstração, já que amor é ato em si, há aqueles que dizem, não, eu sou a igreja, mas eles não conseguem viver como igreja, não conseguem de fato amar a igreja. Eu pergunto, existe essa possibilidade? Biblicamente, querido, eu penso que não. A igreja, ela é parte do Evangelho de Jesus. Negar a igreja é negar o próprio Evangelho. Se não aprendemos a amar a igreja em suas condições originais, com seus acertos e falhas, como diz por aí, estamos na roça. Porque se Cristo Jesus, o Filho de Deus, diz a Bíblia que veio sobre esta terra, morreu e deu o seu próprio sangue pela igreja, e Ele continua sendo cabeça, é Ele que sustenta, e é Ele que mantém essa igreja, como é que Cristo, o próprio Filho de Deus, perfeito como é, tem tolerância com a minha vida? Por que é que eu não teria uma igreja então? Aleluia. Então, não existe amar a Cristo e não amar a igreja. Amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17 diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Amém.
Nós somos igreja individual, enquanto pessoa em particular, individualmente, eu sou igreja. E também sou igreja quando estamos juntos. Somos igreja também. Mas o nosso papel não é ficar definindo a igreja. Muito embora esteja crítica a situação que vemos por aí. Meu amado, o próprio Senhor Jesus sabe que a igreja está em crise. Mas nem por isso Ele a abandonou. Você está aqui ainda? Amém. Jesus sabe que a igreja é feita por homens, é formada por gente. E gente falha. Mas Ele ainda continua sendo o sustentador da igreja. Amém? Amém. Portanto, a nossa decisão não é olhar para o homem como forma ou referência da igreja. Talvez seja um dos grandes desafios que nós temos nos dias de hoje. Talvez estejamos nos envolvendo com o pensamento do mundo, porque estamos fazendo como o mundo faz. O mundo olha para homens que erram, para homens que caem, para homens que se pervertem na direção da liderança, no estágio da igreja. E então o mundo diz: a igreja não presta, ela não vale nada. E tem muito cristão embarcando nessa situação. Queridos, aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho, não conhecem o Senhor Jesus. Porém, eu e você que conhecemos o Evangelho, sabemos que a referência da igreja não são homens, mas é o cabeça de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. O homem não é a medida da igreja. Jesus Cristo é a medida da igreja. Amém? Amém. Eu preciso aprender a olhar para a igreja tal como Jesus olha. Amém. O que é a igreja, conforme a palavra de Deus? Repito, igreja sou eu, é você, enquanto individuais e também no coletivo. Igreja são todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Há um termo na palavra de Deus para designar a igreja que no grego significa eclésia ou eclesia. Eclesia significa chamados para fora. Esse é um termo extremamente interessante para entender o que é igreja. Um povo, gente, pessoas, vidas sendo chamados para fora de algo. Ora, quem está sendo chamado para fora é porque não pode estar dentro. Isso significa que, como igreja, que eu sou, que você é, que nós somos, eu não posso estar dentro de qualquer coisa que me prenda, que me encarcere, que me escravize. Como igreja que somos, qualquer coisa que tente nos engessar, qualquer coisa que tente nos manipular, qualquer coisa que tente nos robotizar, nada tem a ver com igreja. Por quê? Porque eu sempre fui chamado para fora, estar livre, não dentro. Você somos chamados de igreja para sair fora. Portanto, qualquer coisa que tente nos resistir, qualquer coisa que tente nos controlar, está nos tolhindo a condição de igreja de fato. Porque igreja significa ser chamado para fora, servir. Amém? Amém. E aqui começa o nosso desafio de vivermos como igreja, um estilo de vida como Deus tem para nós. Eu digo isso porque Satanás, sabendo disso, um dos grandes adversários que nós temos, esse é o seu objetivo: tentar de alguma forma nos travar, nos enclausurar, nos aprisionar, gerar algum nível de escravidão em nossa vida, seja individualmente, seja coletivamente como igreja. A proposta de Satanás, meu querido, é tirar a liberdade para a qual nós somos chamados.
Entendo que a proposta diabólica, satânica, o espírito maligno neste mundo hoje, no meio da igreja, tem essa proposta: enganar, manipular, controlar vidas. E seu trabalho, de maneira, infelizmente, muito inteligente, tem sido eficaz. Boa parte da igreja tem sido enganada por não saber quem é ela em Cristo e quem é Cristo. Escute, olha para mim. Quem você é em Cristo e quem é a pessoa de Cristo pode determinar muito bem e te abrir os olhos para que você saiba quem é você como igreja. Satanás tem se aproveitado da ignorância do povo de Deus, tem conseguido enganar, induzir sutilmente, de forma que tantos cristãos têm vivido de maneira enclausurada, travada, escravizada, manipulada. Na família, nas finanças, na saúde, nos negócios, no ministério, na sua alma. Cristãos perdendo batalhas, perdendo guerras em suas vidas, vivendo descontrole emocional, vivendo desesperos, angústias, pensando em morte. Gente que se diz igreja, mas não consegue se libertar de vícios, vive anos de religiosidade, comodismo, pecado é normal. Tem alguma coisa errada aí? Diga-me, se formos chamados para fora, por que ainda estamos escravos? Aleluia. Algo está errado. Glória a Deus. Se eu sou igreja, por que estou preso? Aleluia, Deus. Cadê o poder da igreja? Onde está a igreja desafiadora que confronta o reino das trevas? Onde está a igreja que se move, que ora e Deus se manifesta com sinais? Segundo aspecto, ainda dentro deste assunto, um dos maiores absurdos que estamos vivendo é saber que estamos vivendo a manipulação, estamos vivendo o controle, estamos vivendo a escravidão, pasma, dentro da própria igreja, organização. Eu não estou aqui fazendo apologia à rebelião contra autoridades, por favor. Eu não estou aqui incitando você a se levantar contra mim, porque quem faz isso tem o espírito do anticristo. Eu estou aqui constatando o que temos visto de tão comum nos dias de hoje. Pessoas, seres humanos, gente simples, com uma fé sincera, tem sido escravizada pelo sistema organizacional chamado igreja. Igreja de Deus. Gente simples que anda acreditando exageradamente e cegamente em líderes e em suas falas. E o pior, acredita mais no líder do que na palavra de Jesus e no próprio Jesus. Aleluia. Escravos do sistema. Eles acreditam que o que o líder fala é o evangelho, sem conferir. É impressionante e comovente. Posso dizer isso com conhecimento de causa? Ver quantas pessoas eu encontro pelo caminho onde a alma grita. A alma está desesperada, está confusa. Ela não sabe dizer se o que o camarada fala é de Deus, se não é de Deus, ele já tem dificuldades. E esse incômodo que a pessoa sente nada mais é do que uma alma que está gritando, dizendo: pelo amor de Deus, me solta dessas ataduras. Porque já não suporta mais viver manipulado.
Quantos que não estão se perguntando na sua fé simples, sincera perante Deus? Senhor, será que isso que eu estou vivendo é evangelho mesmo? Será que eu tenho essa carga toda que eu estou levando? É isso mesmo? Olha para mim, meu filho. Eu já fui assim. Modéstia à parte, sei o que falo. Por isso, muitos dos nossos fracassos e derrotas não têm a ver com o diabo nem demônio. Antigo e Novo Testamento nos fala isso. Deus fala isso no Antigo Testamento. Jesus Cristo repete isso de outra forma no Novo Testamento. Ele diz: o meu povo padece porque ele falta o quê? Conhecimento. Falta simplesmente conhecimento da palavra de Deus. Ele não fala de diabo nenhum. Eu sei que estou falando com muita gente nessa noite. Aleluia. Alguns vieram aqui só para ouvir isso hoje. Portanto, você tem um desafio, uma decisão para tomar. Para alguns está sendo muito clara a palavra de Deus para a sua vida. Até quando você vai continuar debaixo da escravidão? Aleluia. Amém. Como igreja, fomos chamados à liberdade. Não podemos admitir uma igreja fracassada, uma igreja que falha, uma igreja caída pelo caminho, uma igreja que nada tem a ver com o Senhor Jesus Cristo, meu amado. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus venceu. Eu muitas vezes posso falhar, posso cair, assim como outro também pode falhar, pode cair, mas eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus nos ensina, como você acabou de ler comigo, meu amado, é o Senhor que funda a sua igreja e ele diz que não existe poder infernal capaz de parar a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Não há. Portanto, podemos avançar e temos como vencer. Somos chamados a viver como igreja vencedora. Amém? Amém. Amém? Amém. Atos capítulo 9, versículo 31, se você puder ler rapidamente. Atos 9, 31, diz assim a palavra de Deus: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Encorajada por quem? Pelo Espírito Santo. Diga: encorajada pelo Espírito Santo. Isso, para você guardar, por isso você está repetindo. Quantos cristãos caminhando que já perderam o som da sua vida, né? Eu penso que sem poder, sem revestimento do Espírito, não há vitória. Sem uma capacitação, sem a unção de Deus, sem o poder de Deus, sem o revestimento do Espírito Santo em nossa vida, escute, vamos correr na praia. Nadaremos, porém morreremos. Essa é a grande verdade. A Bíblia nos ensina que para a igreja poder avançar e vencer, para ela poder ser vencedora em todos os momentos, ou se não em todos os momentos, enquanto batalha, enquanto guerreia, muito embora possa cair, algumas vezes fracassar, mas até mesmo no fracasso diz a Bíblia que o Senhor tem algo bom para nós. Nós precisamos do revestimento, do encorajamento do Espírito Santo. Aleluia. Esse poder ele vem com ânimo, com revigoramento, com recarga, com injeção de motivação. A unção é uma capacitação espiritual, é poder que nos faz ir além das nossas forças humanas, é poder que nos mantém fortes o suficientes para vencermos as lutas além do que podemos. Você já tem ouvido falar sobre isso aqui? Crê nisso?
Amém. Igreja não vence sem revestimento, sem o poder do Espírito Santo. Como anda sua intimidade com Ele? Aleluia. Segundo, um elemento importante para a nossa vitória enquanto caminhamos como igreja chama-se estratégia. Mais especificamente na Bíblia chama-se discernimento. Né? Diga discernimento. Certa vez eu ouvi uma propaganda onde havia um slogan na qual eu nunca mais apaguei da minha memória. Se eles tinham essa intenção, comigo conseguiram. Uma proposta de venda do seu produto, eles diziam o seguinte: potência não é nada sem controle. Há muita verdade nessa frase. E penso, como você já sabe, que uma das maiores deficiências da igreja hoje é a ausência de discernimento. Comparado a uma guerra, penso eu, de que adianta um soldado ser totalmente municiado com armas, ter tantas armas à sua disposição, metralhadoras, canhões, lança-granadas, tanques? De que adianta ele ter um arsenal à sua disposição se ele não sabe quem é o seu inimigo, se ele não sabe onde deve se posicionar, se ele não sabe qual o melhor lugar para estar, se ele não sabe qual a melhor arma em determinado momento para poder ser usada? De que adianta tanto arsenal? Você está aqui? Amém. A igreja, essa mesma analogia, de fato ela perde muito. Porque nós estamos sempre querendo poder, Senhor, Espírito Santo, em mim, fogo em mim, fogo em mim, Senhor. A gente está parecendo um tocha, né? Fogo em mim, Senhor. A pergunta é: para quê? Aleluia. Glória a Deus. Você quer fogo? Para quê? Glória a Deus. Aleluia. Nosso grande dilema, quando temos a revelação do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, que é isso mesmo, nós entendemos que precisamos, acabei de dizer e repito para você, a igreja não vence sem o poder do Espírito. Porém, eu preciso de discernimento. Em outras palavras, meu querido, de que adianta tanto poder sobre mim se eu não sei direcionar para onde? Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei para onde eu canalizo. A Bíblia diz que temos ao menos 3 inimigos para enfrentar: Satanás, o mundo e a minha carne. Eu tenho a sensação de que quando nós não estamos lutando com um, nós estamos em luta com o outro. O diabo é sutil, querido. Olhe para mim, por favor. Mais inteligente do que eu e você juntos. David. Se eu não buscar a revelação do céu, se eu não tiver intimidade suficiente para buscar antecipadamente o que o inimigo está fazendo, estou na roça. Você está aqui? Amém. Se você não aprender a se antecipar, se você não buscar intimidade com Deus, inteligência suficiente, se você não entender que precisa da mente de Cristo, da inteligência que antecipa as coisas do mundo espiritual, porque sem Deus você não consegue ver, se você não tiver intimidade suficiente para isso, se você não tiver inteligência suficiente para organizar para onde você vai meter esse fogo, está na roça.
cheio do poder de Deus. Aleluia. Tem muita gente que se diz cheio do poder tomando tombo. Não se vence batalha só com poder. Não se vai para a guerra só com o poder dele. Para a guerra, a gente vai com o poder dele e com a inteligência. Aleluia. Discernimento. Acredite, nossa vitória também está aí. Amém. Terceiro, marca de uma igreja vitoriosa é uma igreja que combate, é uma igreja guerreira. Você já, talvez, ou a maioria que conhece, Efésios capítulo 6, 10 a 18, tão conhecido no meio cristão, fala a respeito da armadura. A necessidade da igreja de usar armadura. Ó, só se usar armadura quem está em guerra. Amém? Amém? Nesse mesmo capítulo, de Efésios capítulo 6, 10 a 18, diz que haverá dias maus. Haverá sim, sempre haverão em alguns momentos em nossa vida dias maus. Diz que vamos enfrentar os demônios, dizem que vamos enfrentar a carne, dizem que temos que enfrentar o mundo. Sempre haverá momentos em que vamos enfrentar algum nível de batalha em nossa vida. Amém? Amém. Porém, o que eu tenho visto é algo totalmente contrário nesses dias. O que eu percebo é um certo nível de covardia tomando conta de nós cristãos. Ou preguiça, não sei. Você vai entender o que eu estou tentando falar. Olha aqui, é bíblico que nós devemos pedir ajuda para as pessoas quando estamos em guerra, quando estamos em dificuldade. A Bíblia diz que nós devemos contar com a oração dos nossos irmãos, que nós devemos orar por aqueles que estão em sofrimento, devemos chorar com os que choram. Então, existe sim na Bíblia essa questão de sermos ajudados pelo outro. Amém? Amém. É. Porém, parece que existe uma certa folga, se é que você me entende, em alguns cristãos. O medo. Hoje em dia, com facilidade, eu tenho encontrado crentes com medo de expulsar demônio. Ó, o bicho está manifestando ali, irmão. Põe a mão lá. Não, pastor, não. Por que você não? Não. Chama lá o Museu do Fogo lá. Ele tem poder. Vai lá. Vou ficar aqui, não, intercessão. Tem gente que hoje tem medo de confessar pecado, por exemplo. Quando a Bíblia diz que quando eu confesso, sou curado. Aleluia. Há um medo e medo tomando conta de muito crente. Com todo respeito, também. E por isso eu chamo, talvez, de folgados, me perdoe a expressão, porém real. Porque é muito mais fácil pedir para que outro irmão espiritualmente resolva o problema, né? Estou com um problema aqui. Vamos lá, irmã Maria de Fogo, ela vai orar. E Deus vai resolver. Vamos crer que vai resolver. Não, o negócio está feito. Hoje existe uma folga tão grande que as pessoas não se dão digamos, não se dá o luxo, não se dá pelo menos eu posso dizer aqui, meu pai amado, não se toma a decisão de ao menos entrar no seu quarto e dizer, pelo amor de Deus, ajuda eu aqui, ó, eu e o Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Temo que a primeira pessoa a ser lembrada quando as coisas apertam não é nem Jesus, é o pastor, é a irmã do fogo, é a irmã do recateco, é a missionária. Chama eles que se impõem. Olha para mim. Como não um bando de folgado? Amém. Você está Aleluia. entendendo? Amém. Eu quero a minha vitória. Eu quero as promessas. Rapaz, isso ninguém quer, né? Aleluia. Não, mas vamos para a campanha. Só vamos para a campanha lá do irmão, que é lá que o irmão piscinoca nenhuma, meu irmão. É Jesus na sua vida. Aleluia. Que negócio de irmão, de campanha, de nada. A Bíblia fala que você tem uma armadura para vestir. Não é o seu pastor, não é o irmão ou a campanha. Aleluia. É você. A igreja está caindo, está falhando, está fracassando, porque está perdendo Jesus de vista. Ele é o cabeça da igreja. Glória a Deus. Ele. Aleluia. Eu, você aí do lado, somos só ajudantes do nosso irmão. Nós não somos a sua salvação. Glória a Deus. Vista você a sua armadura. Ou isso é medo, ou isso é preguiça. Qualquer um dos dois não tem fundamento na palavra de Deus. Glória a Deus. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se prepare, meu querido. Prepare-se. Porque haverá disso o pastor não vai te ajudar. O sermão de Cristo vai falar com você. A irmã Maria do Fogo não vai te atender. O irmão do requeté não vai te falar nada. E aí, irmão, onde é que você está mesmo? E na roça, irmão, você está na mão de Jesus, meu querido. Está vendo como você já se acostumou com a ideia? Aleluia. Você já absorveu a ideia que na roça. Você está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por último, eu termino. O que garante que ao combater eu terei vitória? Evangelho de João, capítulo 16, Jesus falando aos discípulos diz: tenham ânimo, eu venci. Sabe quem nada mais, nada menos você tem à sua frente? Aqueles que lá no Antigo Testamento se dizia sobre ele: deixa entrar o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Levantai as portas das vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que deixe entrar o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos senhores. Você tem nada mais, nada menos do que aquele que lá atrás agora se manifesta no Novo Testamento dizendo: eu venci o mundo. Glória a Deus. Por que esse medo? Por que essa dificuldade? Por que essa confiança excessiva em homens? Confia no teu Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu provedor, é Ele que te
Quero ver 3 textos com você para terminar. 1 João capítulo 5, primeira carta de João. Diz assim, primeira carta de João, não é o Evangelho, é a carta, quase no finalzinho da Bíblia. Capítulo 5, a partir do versículo 3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, escute, não são pesados. Aleluia. O que é nascido de Deus, o que dizemos sobre ele? Vence o mundo. O que diz aí? Vence o mundo. Você nasceu de novo? Amém. É a igreja de Deus? Amém. Então a Bíblia nos garante isso. O que nasce de Deus vence. Recebe. Amém. Toma posse da palavra. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Terceiro livro dos Evangelhos. Capítulo 10, a partir do versículo 16, diz assim: aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que nos rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu, Jesus falou agora para eles: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Igreja, pelo amor de Deus, desperta, você que dorme, desperta. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: que o Senhor Jesus nos deu a autoridade para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. Demônios, cascas. Eu e você temos essa autoridade. Então, pelo amor de Deus, coloque ela em prática. Aleluia. O dia que o demônio se manifestar, querido, não ligue para mim. Você dá risada, né? Estarei disposto a te ajudar, mas se eu souber que será a sua primeira vez, você ficará entre você e Deus. Porque você tem que aprender isso. Aleluia. Tem que colocar em prática. Glória a Deus. Que a autoridade é sua vida. A autoridade é sua vida. Para ordenar a demônios que saiam e não voltem mais. Amém? Terceiro e último, Romanos capítulo 8. Falamos do mundo, falamos do diabo e dos seus anjos, agora vamos falar da carne. Romanos 8. A partir do versículo 5. Quem vive segundo a carne, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você está aqui, irmão? Amém. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Diga amém para isso. Amém. Não estão debaixo do domínio da carne. Amém. Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, a
Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clama Abba, Pai. A Bíblia diz que quando eu decido me inclinar para as coisas do Espírito, a carne perde a força. Amém? Amém. A nossa vitória está aqui. De que se você tem o Espírito Santo de Deus em você, você pode e vencerá a sua carne. Amém? Amém. Fique em pé, meu Senhor.